Uma pessoa muito inspiradora que passou por várias indústrias e é considerado um dos grandes CEOs do Brasil. Há mais ou menos um mês atrás, eu tive na Gol visitando o Paulo com a Mônica e a gente ficou encantado com algumas das histórias que ele estava contando sobre como eles estão lidando com essa realidade brasileira. E aí tem um pedaço disso aí que vale a pena a gente observar, que são características intrínsecas à indústria da aviação, que fazem com que ela tenha menos alavancas de controle. E antes da gente falar da parte de negócio, de entendimento de alteração de malha, de entendimento de como é que você faz para tratar no mercado que vários dos seus insumos são ativos de longo prazo, ou que você tem um componente importante que é o combustível que está em dólar, ele falou um negócio que me deixou encantado, que foi o trabalho do call center que eles fizeram, onde eles trazem pessoas de idade, e ele vai contar um pouquinho isso para a gente hoje, como é que você pega pessoas que fazem um trabalho de casa para uma parte do seu call center. Isso não está aqui na pergunta não, tá? Então, eu acho que tem uma componente de geração de eficiência e tem uma componente de geração de inclusão social, de entendimento profundo de como a gente pode fazer para ter soluções criativas, ao mesmo tempo para ter soluções que são eficientes e inclusivas. E sabendo que você chegou agora de manhã aqui, eu queria te passar a palavra e te agradecer a presença e que você pudesse falar um pouquinho para a gente de como é que está esse momento seu, como é que está a empresa, como é que vocês estão lidando com essa realidade do Brasil de hoje. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Vou começar dizendo, Ricardo, que valeu cada segundo da apresentação, super bacana. Eu só estou agora até um pouco desconfiado que a minha mãe virou hacker, entrou no sistema do Google e escreveu esse texto que você falou para me dar os créditos aí de abertura, mas obrigado de qualquer maneira pela gentileza, Fábio. Bom, a gente, falando de grandes números, né, da companhia, para situar todo mundo, porque eu acho que vai ajudar bastante ao longo dessa nossa conversa, a Gol hoje é uma empresa de faturamento de 10 bilhões de reais. Nós temos uma estrutura de custos operacionais e despesas financeiras que, somados, representam 65%, mais ou menos, denominado em moeda estrangeira, no nosso caso específico, o câmbio. Então, dá para ter uma boa ideia, com os dados estatísticos que foram mostrados aqui, qual é o nível de vento de proa, como nós falamos no jargão da aviação, que o setor aéreo vive aqui no Brasil. É curioso, porque a aviação é literalmente rocket science, é ciência de foguete, né? Quem se interessa um pouco mais pela engenharia aeroespacial sabe que o motor do avião é um princípio de reação idêntico ao que se tem nos foguetes. E, ao mesmo tempo, paradoxalmente, é uma indústria de 90 anos, aproximadamente, e que não conseguiu se livrar do ciclo mais básico da economia, que é a relação entre oferta e demanda. A aviação funciona mais ou menos assim. As companhias aéreas começam a ganhar dinheiro porque estabelecem negócios em mercados onde há uma demanda maior do que a oferta. Essa demanda atrai novos players, os novos players vão trazendo mais aviões, até o momento onde o jogo inverte, a oferta fica maior do que a demanda, os preços caem, e quando esse cenário encontra uma retração de mercado, similar ao que nós estamos vivendo agora, há uma grande probabilidade de alguém ficar pelo caminho. Ao ficar pelo caminho, favorece o momento de saída da crise, a demanda volta a ser maior do que a oferta, ganham-se dinheiro, novos players, mais aviões e assim por diante, né? Esse ciclo é idêntico em praticamente todos os setores. Se a gente olhar o mercado americano, por exemplo, o mesmo efeito que aconteceu com as indústrias, com as marcas automobilísticas nos Estados Unidos, aconteceram com as aéreas, né? Especialmente depois do 11 de setembro, já são 2 ciclos onde as companhias aéreas americanas, quase que na totalidade, entraram em recuperação judicial, lá no Chapter 11, e se fundiram, algumas ficaram pelo caminho. Hoje o mercado americano de aviação é um dos mais pujantes do mundo, com lucros exorbitantes, né? O grande desafio para o setor e para todos nós é justamente o timing, né? Como se adequa o tamanho, a estrutura, a agressividade da companhia em função do timing de mercado. Aqui no Brasil, no momento, é sem dúvida nenhuma o mais desafiador de todos, né? Basta imaginar que a variação cambial de 91% de 2012 para cá traz para o setor aéreo, para o caso específico da Gol, um aumento no nível de endividamento de 80%.
A dívida que era, há pouquíssimos meses atrás, no nosso caso, de 24 meses, de 4 bilhões de reais, passou a 6, sem que nenhum outro empréstimo fosse contraído, sem que nenhuma outra equipamento fosse adquirido. É uma situação conjuntural que coloca para o setor um agravamento de uma dinâmica de quem está já sabe que é assim que funciona. A maior parte das variáveis que influenciam diretamente no resultado do negócio não são controláveis pelo management, não são controláveis pelo grupo de gestão. E isso que faz, pelo menos na minha perspectiva, o setor aéreo ser um setor fascinante do ponto de vista executivo. Agora, Paulo, quando você entrou na Gol, em 2012, a gente tinha a Gol com prejuízo de 800 milhões. 3 anos depois, 2015, a empresa estava com 500 milhões de lucro operacional. Conta pra gente, o que você fez lá? Logo que nós montamos o time, que atualmente representa o grupo de gestão da Gol, nós nos focamos em 3 dimensões importantes. A primeira era produto e serviço. A Gol surgiu em 2001, aproximadamente, com uma proposta de valor que era muito vencedora. A tarifa média oferecida pela empresa era literalmente a metade da tarifa oferecida pelos seus competidores. O impacto foi tão forte que a maior parte dos players do setor não sobreviveu. Ficaram pelo caminho Varig, VASP, Transbrasil, e ainda assim a Gol acabou gerando, né, uma dificuldade também para os grupos remanescentes, que acabaram se fundindo e formando novas empresas. A Gol cresceu com uma taxa média, um CAGR, nos seus primeiros 10 anos, de 28%. A relação entre o PIB e a performance do setor aéreo no Brasil tem, em média, né, um fator multiplicador próximo a 2,5%. Então, em épocas de crescimento de PIB de 2,5%, 3%, o setor cresce 6 ou 7%. Em épocas de recessão, como nós vivemos agora, considerando um PIB negativo médio de 2%, o setor retrai entre 4,5% e 5%. A Gol cresceu 28% em média nesse mesmo período, com uma proposta bastante simples: levar para a aviação pessoas que estavam viajando de ônibus num país com a dimensão que o Brasil tem. Naquela ocasião, quando a Gol veio ao mercado, a tarifa média praticada em valores nominais era de R$ 225 contra 500 dos principais competidores para uma etapa média de 1.000 quilômetros. Esse modelo de baixo custo é tão forte que, passados 15 anos, a tarifa média praticada, também em valores nominais, atualmente, é de R$ 300. Hoje, não existe um modal mais barato para se percorrer 1.000 quilômetros no Brasil do que a aviação. Você está falando de 30 centavos por quilômetro, nem que se você for a pé tomando água vai ser tão barato. E o efeito disso, evidentemente, foi trazer para o setor aéreo uma massa de pessoas que nem imaginavam, né, o que era avião. Eu voei pela primeira vez, estou com 41 anos de idade, voei pela primeira vez com 13 anos. Meu filho agora está com 8 meses, ele já esteve em 2 países e já fez 7 viagens de avião. Quando a Gol começou a operar, em 2001, o mercado total do Brasil, anual, era de 30 milhões de bilhetes. No ano passado, a Gol sozinha comercializou 38 milhões de bilhetes. O mercado total é de 100 milhões. Naquela ocasião, também em 2001, o mercado total de bilhetes vendidos para viagens acima de 75 quilômetros, ou por avião, ou por ônibus, era de 100 milhões. Hoje, o mercado de aviação é de 100 milhões e rodoviário de 40 milhões de bilhetes apenas. Então, evidentemente, que esses efeitos que foram colocados do crescimento do poder aquisitivo da população, especialmente nos 2 primeiros termos, nos 2 primeiros mandatos do governo Lula, combinado a uma proposta de uma tarifa de baixo valor, gerou esse crescimento que eu falei do CAGR. O setor aéreo no Brasil ele é dependente do câmbio por 3 fatores que são inevitáveis, né, na estrutura de custos de uma companhia aérea. O primeiro deles, o combustível, que representa, em média, 40% dos custos totais. Aqui no Brasil, o querosene de aviação é precificado em dólar. Então, por mais que haja o benefício da redução do preço do barril de petróleo no mercado mundial, no Brasil, o querosene de aviação está praticamente estável, uma pequena queda em
em relação ao ano passado, enquanto no mercado mundial o querosene de aviação, em média, está 50% mais barato. Então, vocês imaginem para as companhias aéreas do mundo todo, com faturamentos nas casas de 5, 8, 10 bilhões de dólares, você ter um item do seu custo, um insumo, que em 24 meses passa a ser 50% menos custoso do que ele era. A mesma empresa, com a mesma estrutura, com a mesma dinâmica, passa a ter a lucratividade em patamares históricos, é exatamente o que está acontecendo no mercado americano nesse momento. Essa é parte da montanha-russa, né, que o setor está exposto. Quando você soma o combustível de aviação com o financiamento da aeronave, que é exclusivamente feito em mercados por bancos estrangeiros, e a manutenção dos motores das aeronaves, que também é feito no mercado internacional, você tem um setor, uma indústria, onde 65% dos seus custos variam em função da taxa cambial. Com a variação de 91%, a companhia hoje, falando especificamente do caso da Gol, e falo também aqui bastante em nome do setor aéreo brasileiro, né, que evoluiu muito nos últimos anos, vive o paradoxo de alcançar os patamares recordes de excelência operacional. O nível de pontualidade da companhia aérea no Brasil hoje, falando especificamente da Gol, é de 95%, a média do mercado é de 93%, e a referência mundial é o mercado americano, com 92%. No Brasil, hoje, se tem um nível de pontualidade da aviação superior ao mercado americano, o que por si só já é um feito. Só um aeroporto no Brasil opera 2 pistas simultaneamente, Brasília. Todos os demais têm uma única pista, ilustrando muito bem a limitação de infraestrutura que o setor aéreo tem melhorado bastante com as concessões, com as privatizações, mas ainda é uma infraestrutura de 25, 30 anos atrás, quando o volume de bilhetes comercializados no Brasil era 10 vezes menor do que é hoje. Nesse mesmo ambiente, o setor alcança excelência operacional em pontualidade. As companhias aéreas no Brasil, todas, têm o mais alto nível de certificação de segurança operacional, e nós chegamos a um nível de sofisticação no desenvolvimento de serviços, onde hoje, orgulhosamente, a Gol é a única companhia aérea no mundo todo a oferecer no seu aplicativo um sistema que monitora as condições de tráfego com o horário do seu voo. 4 horas antes do voo, nós começamos a monitorar a geolocalização do cliente, que assim nos permitiu. E mandamos para ele a seguinte informação: senhor ou senhora, dadas as condições de tráfego e a sua localização no momento, não irá chegar a tempo do voo. Seguem aqui as alterações, as propostas, as alternativas de alteração. Ao mesmo tempo, se o cliente chegar mais cedo no aeroporto, ele recebe uma mensagem nossa: você gostaria de antecipar o seu voo? Temos um assento disponível. Para o cliente, evidentemente que isso é conveniência. Para nós é receita auxiliar, porque nas alterações dos voos nós estamos cobrando uma taxa para o cliente, e mais do que isso, é a probabilidade de nós endereçarmos um dos ativos mais perecíveis, aliás, totalmente perecível que nós temos: o assento. A porta do avião fechou, se o assento está vazio, eu perdi o estoque. Evidentemente, se eu sei que você não vai chegar no aeroporto, aquela pessoa que está desesperada na fila de espera já vai receber uma boa notícia: aqui está o seu assento, o senhor pode voar. Isso é uma forma sintética de ilustrar o aspecto da era da informação atuando a favor do setor aéreo. E com esses investimentos, então, de produtos, serviço, informação, e especialmente na construção de um time que tivesse uma clara visão do que essa companhia pretende ser como um player importante de transporte coletivo no Brasil, a gente estruturou o conjunto de ações que resultou na conversão de uma margem operacional negativa de menos 12% para mais 5%. Eu só vou ilustrar mais um ponto, né, que para a gente faz todo sentido e que estava presente na companhia aérea e não era percebido. A Gol cresceu tão rapidamente que ela foi trazendo aviões do mercado, né? E isso me parece ser um bom ponto ilustrativo do que o Ricardo falou agora há pouco, da empresa estar preparada para crescer. Ao trazer aviões do mercado, ao cabo de 10 anos, a companhia tinha uma frota pseudo-patronizada em aviões 737, mas dentre as 100 aeronaves que nós tínhamos, 34 configurações diferentes. 180 assentos, 175, 3 banheiros, 2 banheiros. Todos os dias nós tínhamos uma ineficiência brutal, ainda que nos
nos vangloriássemos de ter uma frota padronizada, do cliente entrar no avião com um bilhete de uma fila que não existia, porque a aeronave foi trocada de última hora. Nós padronizamos todas as aeronaves com o mesmo número de assentos e aproveitamos para retirar 6 filas das aeronaves. Hoje oferecemos o maior espaço entre as poltronas com um nível de eficiência e ocupação muito maior do que nós tínhamos com o nível de complexidade que foi gerado por um crescimento rápido, não preparado, uma vez que nós fomos buscando aeronaves de todos os lugares. Ao sanear esses aspectos, simultaneamente nós conseguimos obter um aumento de eficiência com um nível de conforto e preferência do cliente. 3 anos depois, nós transportamos hoje, como eu falei, 38 milhões de passageiros, o que equivale a 3 milhões de passageiros a mais do que o nosso principal competidor, ou um mês a mais de vendas, né? Com a mesma aeronave e basicamente com a mesma malha. Esses são os principais aspectos. Fantástico. Uma pergunta, quer dizer, de menos 12 de margem para 5. Numa indústria, eu estava lendo um pouquinho sobre isso mês passado, historicamente é uma indústria de margens muito apertadas no mundo inteiro. Se a gente olhar a série histórica do mundo inteiro, de todas as companhias, a margem está perto de zero, né? E um pouquinho acima de zero. E aí a gente pensaria o seguinte: investimento em marketing, em comunicação. Vocês aqui no Brasil, como é que vocês tratam isso nessa época e como é que vocês vieram tratando isso aí? Como é que você enxerga a importância disso para a tua empresa? Nos últimos 50 anos, as 200 maiores companhias aéreas do mundo, em tamanho, geraram 0,5% de margem operacional positiva. Esse também é um excelente indicador de como esse ciclo perverso de oferta e demanda vai autorregulando e limitando os ganhos do setor. Evidente que nessas 200 companhias, aqui estão Panam, Varig, TWA, companhias que ficaram pelo caminho e foram substituídas por outras, né, com taxas de crescimento e retorno muito mais altas. O marketing na aviação, ele possivelmente, eu acredito até que deve ter sido o primeiro a se valer de todos os recursos que a era da informação passou a oferecer. Há bem pouquíssimo tempo atrás, todos nós comprávamos um bilhete aéreo através de uma agência de turismo que nos dava um talãozinho carbonado, um carbono vermelho, né, cujo processo de emissão envolvia pelo menos 6 pessoas e que fisicamente demandava, né, a entrega desse talão carbonado para que se pudesse entrar. Em qualquer um, através dos seus devices, através dos seus mobiles, hoje pode fazer uma reserva de um bilhete, comprar, pagar, alterar o assento, antecipar o voo, escolher o que vai comer a bordo e muito em breve, especificamente a partir de maio desse ano, nos aviões da Gol, você poderá, com o seu celular, ficar o tempo inteiro conectado, fora e dentro da aeronave, do portão ao portão. Você vai saber exatamente aonde está a sua mala, que horas você vai chegar, qual vai ser o seu portão de desembarque, se o seu Uber vai estar esperando lá do lado de fora. Enfim, tudo isso, né, fez uma migração completa do marketing tradicional, do marketing clássico, para os meios digitais no setor aéreo, porque conseguiu combinar o serviço com a capacidade de predizer qual é o comportamento que o consumidor terá, em que momento ele irá adquirir a passagem e por qual preço essa passagem será adquirida. O maior investimento do setor aéreo, das companhias, é o nosso caso, está num grupo chamado Grupo de Gerenciamento de Receita. Ali nós temos, na Gol, 40 pessoas de diversas nacionalidades, brasileiros, americanos, indianos, paquistaneses, que são matemáticos e, através de algoritmos complexos de matemáticos, né, algoritmos matemáticos complexos, nós temos a presunção e temos conseguido acertar e descobrir quando você vai viajar, e para onde você vai querer voar e o máximo que você pode pagar por aquele assento. O modelo de precificação do setor aéreo, ele é um clássico modelo Robin Hood. Imaginem que a tarifa média é de R$300, porém a aviação, os assentos estão disponíveis para comercialização com 330 dias de antecedência. Se você quiser comprar agora uma passagem para voar daqui a 8 ou 10 meses, a probabilidade de encontrar um bilhete para um voo de 1.000 quilômetros na casa de R$80 a R$100 é enorme. Aliás,
a maioria dos bilhetes com essa antecedência está abaixo dos R$100. Se você for comprar para viajar hoje, no mesmo voo, ou no mesmo avião, desculpe, para voar hoje à tarde, a probabilidade desse bilhete ser de R$1.500 a R$1.600 também é enorme. 90% dos bilhetes estão nessa faixa, por mesmo voo de Posso falar isso para todo mundo que trabalha no Google aqui? Para o pessoal do Google, nós temos tarifas. Eu lembro que eu falei que os algoritmos lá são poderosos, né? Quando a gente vê que o domínio é Google, a gente acresce um pouquinho ali o preço da tarifa. Se tiver gente querendo marcar reunião com os clientes com 330 dias de antecedência, vocês já sabem por quê, né, gente? Por que esse modelo é o modelo presente em 99% das companhias aéreas do mundo? Porque se fosse praticada a tarifa média, nós teríamos um único resultado. As pessoas dispostas a voar de última hora ficariam felizes, mas elas estariam preparadas para pagar os mesmos R$1.500 e a outra metade do avião sairia do setor aéreo. Nós estamos falando de um grupo de pessoas, os que viajam a lazer e que compram com antecedência, com uma renda familiar média no Brasil de R$1.500. A diferença de R$30 num bilhete, multiplicado por 4 pessoas da mesma família, pode significar levar mais um ou ficar mais um dia no destino, no hotel. A sensibilidade a preços é brutal. Assim acontece com todas as sociedades face a um fenômeno mundial que provavelmente é o que mais subverte essas tendências promissoras de crescimento, a concentração de renda. Há 2 semanas atrás eu vi um dado do qual eu não consigo me desvencilhar. As 63 pessoas mais ricas do mundo têm a mesma quantidade de dinheiro das 3 bilhões mais pobres. Todo o setor, todo o mercado acaba se adaptando a essa concentração de rendas nas suas mais diversas escalas. No setor aéreo é a mesma coisa. As pessoas, 40% da aeronave que voa a negócios e que compra com uma antecedência menor de 30 dias, subsidia a passagem dos outros 55%, 60% que estão comprando com 6, 7 meses de antecedência. É evidente que um avião cheio, com pessoas pagando R$100 de tarifa média, não paga o suficiente para o combustível da decolagem. Legal. Paulo, uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar aqui, a Gol é uma empresa que aumentou investimentos em marketing digital nessa época da crise. Como é que vocês veem isso? Não só a questão do digital para o marketing, mas também o digital para vender e o papel do digital em relação ao modelo de operação e modelo de atendimento. Quais são os exemplos que você poderia deixar para o pessoal aqui sobre coisas que vocês fazem que são legais? O investimento para a gente, né, e você sabe, o Google é protagonista nessa nossa capacidade de identificar onde o cliente está, quando ele vai voar, qual é o valor, né, médio disposto a ser pago por um bilhete. Esse ganho de eficiência acabou se revertendo num benefício para todos, né? É isso que permite hoje que as tarifas médias continuem estando em patamares bastante baixos, ainda que os custos sejam muito altos. Com a digitalização dos processos de comercialização dos bilhetes, automaticamente veio também a digitalização do processo de comunicação e do marketing. Através dos aplicativos, nós podemos ter uma melhor ideia do comportamento de consumo e fazemos com que o investimento do marketing chegue, evidentemente, da maneira mais eficiente, por chegar oportunamente para cada uma das pessoas de uma maneira muito, muito granular. Esse nível de comunicação com o consumidor final foi praticamente migrado totalmente pela plataforma digital, numa combinação com as mídias clássicas, onde nós fazemos a provocação da oferta, porém a interação totalmente através de um canal de 2 vias, o que eu não consigo, por exemplo, na TV ou na mídia impressa ou no jornal. Pelo aplicativo e pela interação conosco, nós conseguimos customizar a totalidade da experiência da viagem e como eu falei, prever qual será o comportamento de compra daqui para frente. Hoje a Gol tem, considerando o valor de transação, né, o ticket médio da empresa, que é um ticket médio alto para e-commerce, hoje a Gol tem a liderança no volume transacionado através de um único canal de e-commerce, que é o nosso site Voe Gol.
Aproximadamente 70% do nosso investimento em marketing é totalmente direcionado à mídia digital, ao marketing digital e às ferramentas preditivas de consumo. Super. Vocês são muito bons também na mídia programática. A gente acompanha como um exemplo de uma referência para o mercado. Uma dúvida sobre a questão de rotas. Quando a gente fala de entender oportunidades, o Brasil ficou mais barato. Como é que isso está alterando o perfil de rotas de vocês? As rotas, a malha aérea, ela é desenhada acompanhando o nível de desenvolvimento econômico regional. Nós voamos hoje para 13 países, fundamentalmente América do Sul, Central e Caribe, ao todo 73 destinos, dos quais 53 estão no Brasil. Evidentemente, com essas crises, né, essa crise atual, afetou de forma desproporcional alguns polos produtivos ou polos de serviço. A malha extremamente dinâmica acaba numa frequência semestral reduzindo a presença ou até mesmo saindo de mercados e ao mesmo tempo em que amplia para outros, né? No momento, os polos ligados à mineração, por exemplo, em função da queda do preço dos minérios e os mercados também muito dependentes da indústria de óleo e gás, por toda essa combinação de lava-jato, petrolão, são os mercados que mais sofreram e é onde a malha tem sido mais reduzida. O turismo intra-América do Sul, esse tem crescido. A cesta de moedas da região perante ao dólar se desvalorizou de uma maneira muito parecida. Essa é a primeira vez em décadas que voltamos a ter uma quantidade maior de pessoas da América do Sul comprando bilhetes para voar para o Brasil do que o inverso. O efeito fogo de chão, que eu costumo brincar, né, que a gente tinha na viagem de São Paulo para Buenos Aires, onde lá se via um preço da carne ainda mais barato do que no Brasil, agora inverteu. Nós vamos ter no final, na alta temporada desse ano, no verão, os argentinos de volta às praias do sul, e isso está acontecendo de uma certa forma em toda a região. Então, o setor aéreo, ele tem, na sua natureza, a necessidade de alterar a malha em função das variações regionais, fundamentalmente causadas por variações econômicas. E é o que está acontecendo agora. Legal. Oportunidades, então. Oportunidade de você trabalhar numa malha diferente, de acessar um público diferente, que está mudando de comportamento. A gente podia ficar horas aqui conversando, mas já botaram uma plaquinha de 10 minutos. Eu queria te fazer uma pergunta final, que você dividisse aquela história do call center com o pessoal aqui, se você puder, com relação a como vocês criaram, ou seja, usam a tecnologia não apenas para vender, ou não apenas para gerar uma experiência melhor para o usuário, mas como é que vocês trataram esse processo de call center em relação a pessoas que trabalham de casa? Eu vou, para falar do call center, só contextualizar um pouco mais, né? A crise como geradora de oportunidade, especialmente num setor onde, como eu disse já reiteradas vezes aqui, né, nesse bate-papo, de um setor onde as principais variáveis não são controladas. Paradoxalmente, ao mesmo tempo que a companhia foi ampliando o seu resultado operacional, o nível de endividamento em função da indexação ao dólar foi aumentando. Hoje, a companhia vive uma situação onde a performance operacional está no ápice na história dos 15 anos da empresa e, ao mesmo tempo, o resultado líquido, a última linha da empresa, alcançou o seu maior prejuízo na série histórica, né? Esse prejuízo dos 4 bilhões de reais, 3 bilhões é um prejuízo contábil, em função simplesmente da alteração do estoque da dívida pela variação cambial, 1 bilhão é de queima de caixa. O regime de queima de caixa gera, em todas as companhias, a necessidade de adequação da estrutura de custos e identificação das oportunidades de fazer mais com menos ou de uma maneira mais eficiente. Há 3 anos atrás, nós intensificamos um projeto na companhia que é o operador, assim chamamos, né, home-based. Hoje a Gol tem o maior call center operado da casa das pessoas diretamente. Nós temos 1.500 pessoas no call center, 1.200 estão em casa. Elas todos os dias se logam, se conectam. Nós sabemos que essa conexão foi feita, obviamente, porque nós fornecemos o equipamento com câmera, com a linha de comunicação. E nós pudemos selecionar um perfil que representa quase que a totalidade de pessoas com uma excelente formação educacional, que por algum motivo
decidiram não mais seguirem nas suas carreiras, não mais trabalhar, eles tiveram filhos, ou querem equilibrar uma maior qualidade de vida, ou estavam fora do mercado de trabalho porque alcançaram idades de 55, 47, 48 anos, se viram desempregadas e não conseguiam mais se recolocar. 47 é jovem, tá? Eu estou com 41, não posso falar muito, né? 55 também. É jovem também. Pois é, e esses dilemas, né, eu acho que permeiam hoje os pensamentos, né, permeiam os pensamentos de todos nós, aquela dúvida em relação o quanto estou me dedicando à família, a filho e qualquer coisa assim. Hoje esse é o perfil dos nossos operadores de call center. A maior parte dessas pessoas, como eu disse, com uma excelente formação educacional e que encontrou uma maneira de trabalhar de casa em turnos de 6 horas, similar à bancada de telejornal, né? Daqui para cima, onde a câmera de monitoramento aparenta, maquiado, tudo direitinho, para baixo, provavelmente de pijama e pantufa. Evidentemente que o nível de absenteísmo é 0. E o nível de qualidade do serviço prestado por essas pessoas alcança índices de satisfação medidos pelo cliente, que chegam a ser 35% maiores, né? Para nós, do ponto de vista de custo, pode-se imaginar, nós não temos um prédio com call center, com estações de trabalho. É uma boa ilustração do tipo de solução que a gente convencionou chamar de economia criativa, né? E acaba sendo associado, basicamente, às pessoas que estão em casa criando os aplicativos, e isso é o sinônimo de economia criativa. Economia criativa, na nossa visão, é uma coisa muito mais ampla e até mesmo endereçando temas triviais do que se possa imaginar. Eu vejo isso como um comentário para encerramento, né, de como a gente vê essa questão da mão de obra e da geração de riqueza, né, baseada no conhecimento das pessoas, como um ponto de ruptura também nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Acho que a boa parte das pessoas que estão nessa faixa de idade, 40 a 45 anos, né, tiveram avós que, de alguma maneira, foram impactados pela Segunda Guerra. E eles tinham uma programação mental associada a uma certa gratitude por conseguir trabalhar e ter alimento, né? Essa foi a programação. Os nossos avós, então, que estavam lá em lavoura de café, na indústria pesada, eram gratos por ter acesso à comida, algo que em épocas de guerra não era possível. E assim eles criaram os nossos pais dizendo, escuta, vai estudar, né? Porque minha vida foi muito difícil, muito sacrificante, mas se você estudar, você vai ter um trabalho muito mais bacana e quando se aposentar, vai poder viver uma vida legal. E os nossos pais fizeram isso e quando se aposentaram, descobriram, bacana, eu tenho um certo patrimônio, mas não consigo mais desempenhar as coisas que eu queria fazer da minha vida para ter prazer. E assim, os nossos pais nos programaram, ou tentaram pelo menos dizendo, tenta equilibrar, né, as coisas relevantes da vida nessa faixa entre 18 e 65 anos, onde você provavelmente terá o cruzamento das duas curvas mais importantes, né, a da sua disposição física com o nível de conhecimento intelectual. Agora, né, nos últimos 10 anos, há uma indústria que retroalimenta a percepção, uma indústria, inclusive, literal, que retroalimenta a percepção de que o sucesso está associado a alguém que vai achar um aplicativo com 20 anos de idade, fazer fortunas e vai passar as próximas 3 décadas surfando e literalmente, né, e curtindo as coisas boas que a vida pode oferecer. Eu acho que até mesmo esse grupo agora está repensando que a probabilidade disso acontecer para um grupo de pessoas equivale a uma fração mínima, né, do que a gente chama de força de trabalho na economia. Eu acho que a maior benefício que a chamada era digital tem trazido para nós é a capacidade de revolucionar a economia que a gente conhece. Airbnb, Uber, continuam sendo hotéis, continua sendo transporte de pessoas, e alguma coisa vai acontecer provavelmente na aviação também, né, nessa ruptura. Mas, novamente, as pessoas vão continuar precisando de avião, de carro, e essa é a maravilha, na minha opinião, é a dádiva que a nossa geração tem
de poder usar essa ferramenta digital na conversão dos clássicos que nós conhecemos. Acho que isso é um pouco do que a gente tentou fazer com o nosso call center lá. Eu adorei esse exemplo, e dividindo com todo mundo aqui, porque eu acho que nós todos vamos viver mais. Nem sempre a gente vai trabalhar da mesma forma dentro da vida corporativa. Isso tudo tem prazo de expiração. Dentro dessa realidade de buscar soluções que funcionem para gerar eficiência, seja através de tecnologias, seja através de melhores práticas operacionais, eu acho que esse exemplo ele consegue coordenar essas três coisas, né? Eles geram eficiência operacional, usa bem a tecnologia, mas também valoriza pessoas que, de outra forma, talvez não tivessem acesso a esse mercado de trabalho. Paulo, te desejo muito sucesso. Obrigado. Bem-vindo ao Brasil de volta. Sabe que você estava fora, que chegou essa madrugada, chegou agora de manhã aqui a São Paulo. Eu desejo que aquela curva que o Ricardo mostrou tão bem aqui, que o setor aéreo vai levantar voo nos próximos anos e décadas, que aquilo vire verdade, que vocês consigam fazer que uma empresa brasileira continue funcionando bem, crescendo e tendo sucesso. Muito obrigado a você. Tá? Será assim que eu agradeço. Obrigado a todos. Obrigado.